Uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã linda, maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Não esqueça de dar um joinha ao final desse vídeo, curtir, seguir o nosso canal, aqui nosso Instagram também, nosso canal do YouTube, onde nós também postamos essas mensagens para você. E não só isso, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. E o nosso Instagram, YouTube e Facebook, Pastor Giovanni Júnior, tá bom? Então vamos lá, firmes e fortes no Senhor aqui. Quero mandar um abraço a Neide Robles, Oswaldo também, querido, precioso, lá de Cianorte, meu querido amigo, que saudade, como é que você está, meu irmão? Vamos lá então, Marcos 15:16, nós estamos encerrando aqui, quase finalizando o Evangelho de Marcos. Estivemos aqui numa linda jornada por todo o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como servo fiel, servo leal aos propósitos divinos, ao seu chamado para nascer, viver, morrer na cruz, ressuscitar e ascender aos céus, e hoje está como nosso intercessor junto ao Pai, à direita de Deus Pai, é o que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje o episódio onde os soldados escarnecem de Jesus. Nós vamos ver o quanto Jesus sofreu na Via Cruz, chamado de Via Cruz, ou momento da crucificação, na sexta-feira ali da paixão. Nós vamos ver o que Jesus sofreu por amor a nós no caminho da cruz do Calvário. Nós já vimos, que ele foi julgado injustamente ali pelos principais da sinagoga, depois foi levado diante de Pilatos. Pilatos percebeu que Jesus era um homem inocente, mas mesmo assim, para agradar a multidão, para agradar ali as forças políticas e as autoridades judaicas, Jesus foi levado, para ser açoitado e depois crucificado. Nesse caminho da crucificação é o que nós vamos entrar aqui em Marcos 15:16. A Bíblia diz: e os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Então aqui começam as chacotas, aquele momento de zombaria entre os soldados romanos. A gente precisa lembrar que os soldados romanos, a terra da Palestina, a terra de Israel, era governada pelos romanos. Os romanos haviam vencido naquela região no tempo de Jesus, Roma governava as terras de Israel e tiranizava, o Império Romano subjugava os israelitas ali, os judeus, na época de Jesus. Então nós vemos aqui eles zombando de Jesus, vestindo Jesus com um manto de púrpura, como se ele fosse um rei ali, em zombaria, claro, uma coroa de espinhos, em zombaria também, machucando ali o crânio de Jesus, é o que nós sabemos, E aí vem o 18, e começaram a saudá-los, dizendo: salve o rei dos judeus. Então, era toda uma zombaria dos soldados romanos com relação aos judeus que estavam sendo subjugados, punidos ali, zombados. Então, além de ser uma afronta para os judeus, era uma afronta também à pessoa de Jesus. Eles nem imaginavam quem estava diante deles: o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas estava ali, sendo zombado, cuspido, chacoteado ali, chicoteado na direção da crucificação. Aí vem o 19, o texto sagrado diz: e feriram-no na cabeça com uma cana. Começaram a dar paulada com um pedaço de cana, uma espécie de madeira ali, machucando, ferindo a cabeça de Jesus. Cuspiram nele e, postos de joelho, o adoraram. Então, além de batê-lo, além de cuspi-lo, eles faziam chacota, se ajoelhando diante dele, zombando, dizendo: salve o rei dos judeus. Tudo isso num processo de dor, de sofrimento, de via cruzes, de crucificação,
coração por amor a nós. Nós não podemos nos escolher. Esse ajoelhar aqui, esse adorar, não era de coração, não era em verdade, né? Não era verdadeiro, legítimo, era uma adoração de chacota, de zombaria, de desprezo. Aí entra o versículo 20: e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, né, o manto de púrpura que Jesus tinha, e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. Então despiram Jesus, deixaram ali Jesus despido, envergonhado, naquela situação toda. Não é à toa que Hebreus capítulo 12 diz que Jesus suportou toda essa ignomínia, toda essa vergonha, né, da crucificação, da via cruzes, tudo isso, irmãos, por amor a nós. Só alguém firme, resoluto, perseverante como Jesus poderia suportar tamanha dor, tamanha afronta, tamanha vergonha, o autor de Hebreus chama de ignomínia, ou seja, afronta, vergonha, desonra, tudo isso porque ele estava olhando para nós, estava olhando para aqueles que seriam redimidos, reconciliados, perdoados, remidos pelo sangue poderoso dele mesmo, do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E hoje, infelizmente, a nossa sociedade relativista, a nossa sociedade pós-moderna, também tem feito zombaria de Jesus, né? Nós vemos em muitos daqueles movimentos LGBT, né, zombando, pessoas vestidas na figura de Cristo, zombando, colocando artigos religiosos no ânus. Toda essa questão continua acontecendo, pessoas desprezando Jesus, pessoas zombando de Jesus, pessoas desonrando Jesus com as suas vidas, com seus feitos, com seus atos, e uma sociedade sem Deus. Ela vai de mal a pior, se corrompendo, se envergonhando e de alguma maneira desonrando Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o Rei do universo, aquele da qual um dia nós teremos que dar conta. Presta atenção, a Bíblia diz, Filipenses 2, 5 a 7, mas ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomou a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz, diz o texto sagrado. Por isso Deus o exaltou e lhe deu nome sobre todo nome, para qual todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todo joelho de todos os seres criados terão que se dobrar diante de Jesus. Não como os soldados romanos fizeram, em zombaria, em desprezo, em escárnio, mas sim de verdade, reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. Se você fizer como um ato de fé, de adoração, de devoção, de consagração ao Senhor, vivendo uma vida reta, correta, de fé e de obediência à palavra de Deus e fé no Cristo ressurreto, você será salvo e irá para o céu. Mas se você desprezá-lo, desonrá-lo, afrontá-lo com a sua vida, com seus gestos, com as suas atitudes, blasfemá-lo, falar, né, mentiras, enganos sobre Jesus, a pessoa de Jesus e quem foi Jesus, você vai infelizmente para a condenação eterna, para o lago que arde com fogo e enxofre. Só existem dois destinos eternos, mas todos aqueles que foram destinados tanto para o céu quanto para o inferno terão que se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Tomara que você faça isso por bem agora, na terra, em adoração, em devoção ao Senhor, porque senão no dia do juízo final, do juízo do grande trono branco, você terá que se dobrar e aí de forma forçosa já é tarde, não terá mais como se arrepender, você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre para condenação e tormentos eternos, é o que nos diz o texto sagrado da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso, reconheça Jesus agora. Abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue-se completamente ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é
e aquele que há de vir. Há tempo de buscar ao Senhor. As portas da graça estão abertas. Jesus está voltando. O tempo de buscar ao Senhor é agora. Então busque ao Senhor agora, entregue a sua vida, o seu coração. Vem estar conosco. Hoje à tarde temos uma reunião de oração às 2h30 da tarde. Busca pelo Espírito Santo. Clamor em favor da igreja, dos nossos membros, frequentadores da nossa cidade, da nossa região. Vem estar conosco nessa quarta, 2h30 da tarde. Estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família, pela igreja do Senhor e as demais necessidades da sociedade. E à noite, hoje à noite, se eu fosse você, não perderia às 20 horas aqui na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama. Estaremos com um lindo culto de celebração, adoração, louvor e entrega total ao nosso Deus. Então vem estar conosco, vem adorar a Deus, vem estar conosco como igreja do Senhor. Contamos com a sua vinda, vem estar cultuando ao Senhor hoje, quarta-feira, às 20 horas, neste lugar. Dobre os seus joelhos, ore. Dobre os seus joelhos em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não faça como esses soldados romanos, nem como os escribas, fariseus, herodianos, zelotes, os religiosos, os principais da sinagoga, os escribas naqueles tempos de Jesus que desprezaram, perseguiram e afrontaram o Cristo. Pelo contrário, seja como os apóstolos de Jesus, a multidão que seguia Jesus, aqueles que realmente caminharam com Jesus em devoção, consagração e santificação diante de Deus. Tá bom, querido? Então, tudo isso que nós lemos no texto sagrado, o desprezo, os soldados que escarneceram a Jesus, nos ensina isso. Não é tempo de zombar das coisas de Deus, de desonrar ao Senhor, de escarnecer sobre as coisas do cristianismo, da verdadeira fé bíblica. Não, é tempo de nós lutarmos, batalharmos em prol da nossa fé, em prol do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, aquele que nos amou, sofreu tudo isso que nós estamos lendo e relatando no Evangelho de Marcos, a via cruzes, a via dolorosa também é conhecido, por amor a nós, e ali na cruz do Calvário, de forma sacrificial, Ele mesmo se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Maranata, vem o Senhor Jesus. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, conserta a tua vida, corrige os teus atos diante do Senhor, alinha o seu coração com os céus, porque onde há alinhamento, há avivamento, e só há avivamento na vida daqueles que alinham o seu coração em alinhamento com os céus, com os princípios e valores do reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus é formado de 3 coisas: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que você ore como eu: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa vida, assim na terra como é feita nos céus. O reino de Deus é chegado entre vós. Por isso, abra o seu coração e deixe o Rei entrar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Aqui debaixo nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, o horário dos nossos cultos, o nosso endereço da nossa congregação, da nossa comunidade. Também tem como você semear, exercer a sua generosidade, a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração para estar contribuindo com esse ministério. Está aqui debaixo todas as informações para isso, querido. Então continue conectado conosco: Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. O nosso site é casanarrocha.com. Artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você cresça, floresça, se desenvolva na fé, em maturidade diante do nosso Deus. Tá bom? Quero terminar aqui orando pela sua vida. Um abração a Dolores Conaccioni, o Fábio Alvarenga, Preciosa, a Danis Pauli, que estamos com saudade de você, Preciosa. O Chalé do Bolo também, o Renatão, querido, precioso. Todos vocês que estão aqui conectados conosco, Deus vos abençoe. Nós amamos vocês. Estamos sempre, todos os dias, orando pela sua vida, clamando ao Senhor a seu favor, e Deus agirá conforme a sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, orar.
Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar cada irmão e irmã precioso que estão conectados conosco nessa live, nesse momento, à luz da Tua Palavra. Como nós aprendemos hoje, os soldados fizeram chacotas, escarneceram, zombaram de Jesus, mas nós não zombaremos, não desonraremos o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Pelo contrário, o honraremos com a nossa vida, nos consagraremos, nos santificaremos, nos dedicaremos completamente à nossa vida, à nossa história, a nossa trajetória aos pés de Jesus, na Tua presença. Como dizem lá na Confissão de Westminster, o propósito eterno de todo ser humano é viver para o louvor da Tua glória, Pai, desfrutar da Tua presença por todo o sempre. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o nosso propósito, sermos semelhantes a Cristo, aprendemos com Jesus, a não, ó Deus, não recuarmos, a avançarmos, a perseverarmos no propósito e nas coisas de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, derrame as Tuas ricas bênçãos sobre nós, as Tuas maravilhas. Nós te pedimos isso de todo o coração. Sê conosco, Jesus, nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Não esquece de dar um joinha, curtir e seguir o nosso canal no YouTube e também a nossa rede social aqui no Instagram, @PRGIO, Pastor Gil, de Giovanni, tá bom? Um abração, beijão, Deus os abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Amém e amém.